a gente vai falar sobre o racismo no futebol, em específico. Silêncio! E não tem como falar do racismo no futebol sem começar falando do Vasco. Por quê? O Vasco, um time fundado em 1898, começou primeiramente na regata, ou seja, no Remo, era o esporte mais popular no momento. Só que a partir de mais ou menos 1915, 1916, o futebol começou a se popularizar muito no Brasil e o Vasco começou a fazer o seu primeiro time de futebol. Esse time era composto por jogadores negros, pobres, operários, analfabetos. E esse time, além do Vasco, assim como o Vasco, a Ponte Preta, o Bangu, são outros times que são os pioneiros na luta contra o racismo. Por quê? O Vasco, Ponte Preta e o Bangu foram os primeiros times a aceitar atletas negros no futebol brasileiro. Mas o Vasco, em específico, o Vasco foi o primeiro time a lutar pela causa, a lutar mesmo pela causa. Em 1919, o Vasco criou um time e esse time foi muito bom e foi a base do time dos próximos anos. Em 1922, o Vasco disputava o campeonato regional, o Vasco, no caso, é o time carioca. Em 1922, o Vasco subiu para a elite do campeonato carioca. E em 1923, o Vasco disputou o campeonato carioca na elite, com times como Botafogo, Flamengo, Fluminense, América, que eram times da elite na época. Só que o que aconteceu? Como na época era uma época muito mais racista que hoje em dia, esses times, Botafogo, Flamengo, Fluminense, bateram o pé e falaram que não quiseram aceitar o Vasco. Porque como o Vasco já subiu ganhando, em 1923, o Vasco subiu ganhando o campeonato carioca, esses times se incomodaram e o que eles fizeram? Eles não queriam mais deixar o Vasco jogar o campeonato carioca. Aí o que aconteceu? Em 1924, esses times da elite criaram um campeonato à parte e quiseram excluir o Vasco do campeonato carioca. Por quê? Por causa dos atletas negros, pobres, operários e analfabetos. E o que eles alegaram? Eles falaram que para o Vasco jogar o campeonato carioca de 1924, o Vasco teria que excluir os 12 atletas que o Vasco tinha, os 12 negros, pobres e operários. É o que o Vasco fez? Não! O presidente do Vasco escreveu uma carta na época, que ficou conhecido como Resposta Histórica, que hoje em dia é patrimônio do Brasil, patrimônio do Museu do Rio de Janeiro, e que dizia na carta do patrimônio histórico. E nessa carta dizia que o presidente do Vasco na época, que o Vasco se recusava a jogar o campeonato e ficava fora do campeonato, porque na carta dizia que o Vasco não pode jogar a partir do momento que o Vasco excluiu 12 atletas dentro do time. O presidente do Vasco disse não, e o Vasco ficou sem jogar o campeonato na época. No ano seguinte, em 1955, como o Vasco já estava se tornando um time muito popular, o que eles fizeram? Tá, o Vasco agora vai poder participar, mas uma condição: o Vasco construir o seu próprio estádio. Sendo que esses times não tinham estádio, nem Botafogo, nem Flamengo, nem Fluminense. E que o Vasco fez? O Vasco estava se tornando um time muito popular. Os torcedores do Vasco se uniram para construir, com doações, para construir o estádio do Vasco. O que aconteceu? O estádio do Vasco ficou pronto em 1927 e ficou marcado esse ato do Vasco, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Essa é a história mais bonita do futebol brasileiro, sobre racismo também, falando uma luta contra o racismo, né? E, inclusive, graças ao Vasco, pioneiro, hoje em dia, depois de vários anos, os times começaram a citar atletas negros, o maior jogador de todos os tempos, como o Pelé negro, e agora, quem quiser ler a carta, está na internet, quem quiser pesquisar a resposta histórica, vocês vão se emocionar lendo a carta. Caso seja do presente do Vasco, vocês vão se emocionar. É resposta histórica, quem quiser ler lá. Agora, o Gabriel vai falar um pouco sobre o racismo. Bom, o racismo no futebol tem muito agora em diversos fatores. Entre eles, a falta de políticas efetivas para lidar com o preconceito racial e discriminação. Eu vou falar sobre o caso misquinho, do Real Madrid, que acontece no Real Madrid de Valência, durante a parte do Campeonato Espanhol. O que aconteceu é o seguinte: o jogador decidiu conversar com o Sérgio. Cadê? Essa é a parte aqui do
durante a partida, ele foi Valência. E aí, no seguinte dia, começou a juntar a pensar assim, sessão do jogador. E aí, a partida foi paralisada, depois eu fui uma conclusão generalizada, onde ele foi bater com o torcedor, começou a fazer pintura, ele não foi expulso. E aí começa a falar de cancelação como uma forma de protesto. E, na verdade, seria muito triste. Foi uma cultura de estar esperando um passo. Olha só mais uma vez para finalizar. Essa camisa aqui, essa camisa aqui foi criada ano passado pela capa lá do Estado do Vasco. E nela, não é só uma camisa normal do Vasco, é a camisa que nela está escrito o nome de todos os jogadores do Vasco que era da época, que ganhou esse primeiro campeonato. Essa camisa se chama Camisas Negras, que era em homenagem aos jogadores de 100 anos, de 100 anos ano passado. Tem o nome aqui de todos os jogadores do Vasco ano passado e de todos que participaram dessa causa. Também tem a marca d'água na camisa falando de inclusão do futebol em todos os locais, da causa operária também. E é isso.